Olá, esse é o assunto de trabalhador. Seu guia jurídico, idealizado pela Vicência Advocacia, com apoio do Instituto Edésio Passos. Hoje recebemos aqui Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 9ª Região, que é o Estado do Paraná, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Alberto. Hoje falaremos sobre o assédio eleitoral. Sua saudação inicial, doutor Alberto. Bom, olá, Ronilson, mais uma vez. É a segunda vez que eu participo desse encontro virtual. É uma grande honra para mim, né? Até porque sei que conta com o apoio do Instituto Edésio Passos, né? Uma organização importantíssima que vem se destacando na defesa dos direitos sociais, né? No campo do trabalho, perdão. E também, em nome do Ministério Público do Trabalho, quero saudar a todos, né? Destacar a importância desse tema. É um tema que a Procuradoria vem voltando seus olhos nesses últimos meses, né? E certamente até as eleições municipais vamos ter sim uma atuação efetiva para garantir, dentre outras coisas, a efetivação de direitos fundamentais. Certo, doutor Alberto. Se inscreva no canal do Instituto Edésio Passos e no canal da Vicência Advocacia e acompanhe nossas redes sociais. Doutor Alberto, dando continuidade, estamos próximos às eleições municipais, como o senhor muito bem falou. Quais são os sinais que o trabalhador está sendo vítima de um assédio eleitoral no local de trabalho? Bom, a nomenclatura assédio eleitoral, em que pese nova, em que pese recente, ela diz respeito a uma prática antiga, né? Uma prática que vem desde a República Velha, ou seja, a tentativa de se tentar mitigar, de se tentar impor obstáculos ao livre direito de voto, né? Talvez o que a gente tenha de novo aí é uma atuação do Ministério Público do Trabalho e da própria Justiça do Trabalho, né, que busca, dentre outras coisas, afastar qualquer tentativa de, no âmbito de uma relação de trabalho, impedir o livre exercício do direito de voto. O voto é uma conquista, é um direito fundamental e certamente é um elemento fundamental ao Estado democrático de direito. E na relação de trabalho, uma relação cuja essência é marcada por uma certa assimetria entre o capital, a empresa e o trabalho, é imprescindível que o trabalhador não seja vítima de qualquer conduta, de qualquer iniciativa por parte da empresa que tente limitar o direito de voto. Certo. O antigo voto de cabresto, né? Podemos dizer isso, que todo trabalhador tem conhecimento do que se trata. Lembrando ao trabalhador, lembrando ao empregador também, que é proibido pela lei eleitoral no que se refere a colocar adesivos ou mesmo outras formas de divulgação de candidatos em carros da empresa, né? Em caminhões da empresa, é devidamente vedado pela Justiça Eleitoral. Como é que o trabalhador pode identificar, doutor Alberto, quanto está sofrendo uma pressão pelo empregador ou mesmo pelo gerente, um superior imediato, quanto a votar em determinado candidato e o que fazer? Com isso, até complementando a questão anterior, o assédio eleitoral, ele tem várias repercussões. Tem a repercussão eleitoral, né, que muitas vezes é caracterizada pelo abuso do poder econômico, né? Tem o aspecto criminal, ou seja, crimes eleitorais relacionados a essa conduta,
E o aspecto viés trabalhista, ou seja, como tinha dito, no âmbito de uma relação de trabalho, o empregador usa do seu poder para tentar vincular, para tentar decidir o direito de voto dos empregados contratados. Tá? O trabalhador tem que ter a condição de livremente escolher o seu candidato. Não pode ser vítima de ataque, de coação, de qualquer conduta que tente tolher essa liberdade. O trabalhador vota em quem ele quiser, em quem ele acredita, em quem ele entende que pode representá-lo efetivamente. Né? E o empregador não pode, em absoluto, interferir nesse processo de escolha. Caso assim o faça, essa conduta classificada como assédio eleitoral pode ter, repito, repercussões e responsabilização na esfera trabalhista, na esfera criminal e também eleitoral. Certo. Você está escutando o podcast Assunto do Trabalhador, hoje com o tema sobre assédio eleitoral. Tema muito importante frente às eleições municipais estarem muito próximas. Doutor Alberto, comentávamos anteriormente em off quanto à questão, nós temos muito, principalmente no sudoeste do Paraná, aquela famosa reunião que o patrão, né, o empregador, chama todo mundo para comer uma carne, para comer um pão com linguiça no final do expediente. Isso também pode ser caracterizado como assédio eleitoral? Olha, em princípio não há nenhum óbice, nenhuma vedação de que a empresa promova atividades de congraçamento, né? Atividades de confraternização. Isso é muito comum, seja no final do mês, no final do ano, ou até eventualmente semanalmente. Né? O que não é possível é vincular essa atividade com a promoção de determinado candidato. Ou seja, não é permitido que o empregador se utilize indevidamente de um momento de confraternização para tentar vincular o direito de voto dos trabalhadores e trabalhadoras contratados. Isso é vedado, isso pode repercutir, entre outras coisas, né, para além da esfera trabalhista, em abuso de poder econômico que pode até prejudicar o candidato que eventualmente seja beneficiado por essa prática. Certo. Obrigado, doutor Alberto. Quanto à questão da administração pública também entra nesse sentido, doutor Alberto? Eu não tenho dúvida disso, ou seja, independente do regime de contratação, se seletista ou estatutário, você não pode vincular o voto ou até o trabalho do servidor público em prol de determinado candidato. E aqui não há que se falar de que, mas isso foi feito de forma voluntária ou isso foi feito fora do expediente. Que me parecer que a Justiça Eleitoral tem sido muito criteriosa, muito dura em relação a denúncias dessa prática. É claro que o servidor público, por ser detentor da estabilidade, tem uma condição um pouco mais um pouco mais firme, um pouco mais garantida, mas ainda assim esse trabalhador pode ser vítima de assédio eleitoral e essa conduta certamente será objeto não só da nossa atuação, eu digo Ministério Público do Trabalho, como também a atuação da própria Justiça Eleitoral para impedir que o uso da máquina beneficie determinado candidato. Certo. Você está escutando o podcast Assunto de Trabalhador. Siga a Vicência Advocacia e se inscreva nos canais do Instituto Edésio Passos, que há vários lives e vários temas referentes ao mundo do trabalho. Doutor Alberto, e quanto às camisetas? As camisetas
surgiu, inclusive nas eleições passadas, muitas questões quanto às questões de camisetas, cores de camisetas. Isso prejudica também nesse sentido? Você diz da camiseta que eventualmente promova determinado candidato. Exato. Olha, essa questão é muito simples. Eu quero crer que o trabalhador, ele não tem a liberdade de comparecer ao local de trabalho com a camiseta que propague determinado candidato da sua escolha. Eu quero crer que a empresa deve ter regras internas que impeça essa conduta do trabalhador. Da mesma forma, a empresa não pode impor ao trabalhador o uso de determinada camiseta que faça menção, que faça alusão a determinado candidato. Essa conduta, inclusive, já foi tema da nossa atuação. Nós responsabilizamos uma empresa em âmbito nacional por conta dessa conduta. Essa empresa foi condenada no âmbito da Justiça do Trabalho, o que demonstra, Ronilson, a construção de uma jurisprudência, ou seja, a Justiça do Trabalho tem comprado essa briga, da importância de se garantir o livre direito de voto, e não só isso, de se impedir qualquer espécie de constrangimento do trabalhador. Muitas vezes, ou quase sempre, o trabalhador depende desse trabalho para sua sobrevivência. Então, ele não teria muita condição de se indispor em relação a usar determinada vestimenta, determinada camiseta que beneficie candidato A ou B. E essa conduta é absolutamente reprovável e, como tal, não deve ser admitida. Certo. Aproveitando, doutor Alberto, qual que é a forma que o trabalhador que está nos escutando lá no seu local de trabalho hoje, que sabe que está sofrendo esse tipo de assédio e que também, ou que um colega de trabalho está sofrendo esse assédio, um amigo, um parente, como é que ele pode proceder para fazer uma denúncia desse tipo de situação? Bom, o telefone celular, para bem ou para mal, ele atua nessas hipóteses como uma ferramenta muito eficiente. Fotos, vídeos podem efetivamente comprovar a prática do assédio eleitoral. O site do Ministério Público do Trabalho, o site do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, o site das instituições que atuam nessa temática, tem campos específicos para o recebimento dessas denúncias, inclusive com a possibilidade de se carregar uma foto, um vídeo, comprovando essa conduta. Então, o trabalhador e a trabalhadora que eventualmente for vítima dessa prática pode, por exemplo, denunciar ao Ministério Público do Trabalho no Paraná. Entra no nosso site, tem um link próprio, faz a denúncia que nós iremos atuar efetivamente. E, da mesma forma, nos outros órgãos, no Ministério Público Eleitoral, na Justiça Eleitoral. O importante aqui, Ronilson, é destacar que qualquer denúncia feita a qualquer um desses órgãos, ela é replicada para os outros órgãos que têm atuação nessa temática. Então, como eu disse antes, uma mesma denúncia pode resultar em apuração e responsabilização no âmbito eleitoral, criminal e trabalhista, o que demonstra a importância dessa atuação articulada de vários órgãos, de vários atores do sistema de justiça, que tem como finalidade justamente garantir o livre direito de voto e, no final das contas, defender o regime democrático. Exatamente. Falou bem a questão da democracia, que é fundamental. Assim como também, há vários sindicatos que também o trabalhador pode procurar o sindicato também, e também a opção, doutor, nesses órgãos da denúncia ser confidencial. Sim, nós estamos preparados para receber denúncias sigilosas, ou seja, no qual você preserva a identidade
desse trabalhador, né? O que me parece algo absolutamente razoável. Numa relação, repito, assimétrica, o trabalhador, isso é natural, pode ter medo de perder o emprego. Enfim, nós estamos tecnicamente preparados para preservar a identidade desse trabalhador, dessa trabalhadora, e garantir que essa denúncia seja efetivamente processada, inclusive com a responsabilização da empresa, sem que o trabalhador seja identificado, né? Eu acho que isso é importantíssimo até para garantir uma certa tranquilidade ao trabalhador de que a sua denúncia, repito, será efetivamente encaminhada, processada, e a sua identidade, desde que isso seja solicitado, seja devidamente preservada. Excelente. Assunto do trabalhador. Hoje estamos falando com o Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto, referente ao assédio eleitoral, que é de extrema importância para toda a sociedade brasileira, para a questão mesmo da democracia, para a defesa da democracia. Dr. Alberto, no que se refere até quanto a essas questões, o trabalhador se pergunta, tem a questão do impacto eleitoral, tem a questão eventualmente criminal e no seu âmbito a questão da justiça do trabalho. Como é que se dá essa aplicação? Há multas? Como é que se funciona isso, que o trabalhador provavelmente fica curioso quanto a essas questões? Bom, a importância da atuação articulada é de que a responsabilidade nessas várias instâncias se dá em face de atores diferentes. Por exemplo, a justiça eleitoral, em regra, não tem como alcançar o empregador. Ela alcança o candidato, que direta ou indiretamente é beneficiado pelo assédio eleitoral, né? Inclusive com a possibilidade de cassação do registro, enfim, até perda do cargo. Temos muitas notícias de decisões nessa linha. Diferentemente, o Ministério Público do Trabalho ataca o empregador, né? Ou melhor, ataca a conduta do empregador que repercuta sobre o direito de voto, né? E sim, essa responsabilização pode se dar, inclusive, na forma de indenizações, ou seja, em reparações pecuniárias que tenha como finalidade coibir essa conduta. Ou seja, a partir do instante em que determinada empresa é condenada a pagar uma quantia em dinheiro a título de indenização por danos decorrentes do assédio eleitoral, isso tem um efeito pedagógico muito grande, seja em relação à empresa, seja em relação a outras empresas que tenham conhecimento dessa condenação. Mas também essa nossa atuação, e me parece que esse é o foco principal, é impedir que essa conduta se repita, Essa é a nossa finalidade principal, seja através de um acordo extrajudicial, ou seja, um termo de compromisso, ou até num acordo judicial, é obter da empresa o compromisso efetivo de que essa prática não vai se repetir no futuro, sob pena da empresa pagar uma multa. Ou seja, são as obrigações de fazer e não fazer, que em grande parte tem sido o foco da nossa atuação. Ou seja, o Ministério Público do Trabalho busca aqui impedir a repetição da conduta, garantir que as eleições no que repercute nas relações de trabalho possam ocorrer da forma mais livre e mais democrática possível. E certamente, se o empregador atua de forma contrária a esse entendimento, ele terá que ser responsabilizado, terá que ser penalizado, para que isso não se repita mais. Certamente. Você está escutando o assunto de trabalhador.
seu guia jurídico idealizado pela Vicência Advocacia com apoio do Instituto Edésio Passos. No que se refere à questão do assédio eleitoral, doutor Alberto, quais que seriam os meios que o trabalhador, os direitos dos trabalhadores durante esse período eleitoral? Não sofrer abuso eleitoral, obviamente. Há de se destacar mais alguma coisa nesse sentido? Bom, como eu tenho destacado, o que se pretende aqui é garantir a liberdade de trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, a liberdade de escolha do candidato, né? A liberdade de não ser vítimas de ameaças do tipo: olha, se determinado candidato ganhar, eu vou fechar a empresa, vocês vão perder o emprego. Essa é uma conduta reprovável, não pode ser admitida em hipótese alguma, né? O contrato de trabalho não pode afastar direitos fundamentais, né? O empregador contrata a força de trabalho, mas não contrata a dignidade desse trabalhador, ou seja, a liberdade, a condição dele de sujeito titular de direitos fundamentais, dentre os quais o direito ao voto, né? E essa me parece a nossa preocupação aqui, né? De todos os órgãos, de todos os atores envolvidos nesse processo. Ou seja, garantir que tanto o trabalhador quanto a trabalhadora possam livremente exercer a cidadania, livremente exercer direitos fundamentais. Certo. Doutor Alberto, no que se refere, comentávamos no podcast que a gente gravou anteriormente, no papel do sindicato, né, na questão da democracia. Na sua opinião, qual que é o papel do sindicato dentro da questão do assédio eleitoral? O sindicato é o legítimo representante da categoria. O sindicato fala em nome da categoria, fala em nome dos trabalhadores e trabalhadoras representadas, né? Então, toda e qualquer ofensa a direito dessa categoria demanda atuação sindical. O sindicato, eu não tenho dúvida, é nosso parceiro nesse processo. É aquele que acolhe o trabalhador, recebe denúncias e muitas vezes acaba encaminhando essas denúncias à procuradoria, né? Eu não tenho dúvida de que os sindicatos têm cumprido uma função fundamental em defesa do regime democrático e, no que tange ao assédio eleitoral, tem a responsabilidade de, juntamente com o Ministério Público, juntamente com o Poder Judiciário, atuar na defesa dos interesses da categoria representada. Então, o trabalhador tenha o sindicato como seu parceiro, tenha como o sindicato como um órgão que vai te representar e vai buscar os meios necessários para que seja impedido a prática do assédio eleitoral. É fundamental essa sua interpretação, doutor Alberto, no que se refere ao papel do sindicato, que obviamente, um papel de representante de legitimidade perante a democracia brasileira. No que se refere ao próprio assédio eleitoral, temos que tomar cuidado. E qual que é a sua interpretação na seguinte situação? O senhor falou exatamente a questão de provas, né? Diante da dificuldade, muitas vezes, que o trabalhador tem de juntar essas provas, o Ministério Público pode ter uma atuação mesmo que não haja essa prova contundente ali? Bom, o Ministério Público ele atua sempre que é provocado, ou seja, toda e qualquer denúncia que chega ao Ministério Público do Trabalho é processada, né? Temos uma procuradora ou um procurador designado e ele vai colher provas, né? Vai tentar demonstrar ou vai buscar verificar se
denúncia tem fundamento ou não. É claro que todo e qualquer instrumento de prova, vídeo, documento, foto, que traga indícios da prática do assédio eleitoral vai facilitar a nossa atuação. Agora, muitas vezes a gente vai ter que se basear a partir do depoimento desse trabalhador que é vítima. E essa prova é legítima, ou seja, esse trabalhador pode sim prestar o depoimento, trazer a sua narrativa sobre o assédio eleitoral, e a Procuradoria vai, a partir de instrumentos próprios, buscar demonstrar que isso efetivamente ocorreu e, consequentemente, buscar responsabilizar a empresa por conta dessa conduta. Certo. Você está ouvindo o podcast Assunto de Trabalhador. Hoje nós falamos sobre o assédio eleitoral. Doutor Alberto, também vai considerar print de WhatsApp também? Todo e qualquer documento é indício de prova. Foto, vídeo, áudio, print de WhatsApp, comunicado da empresa, enfim. Toda e qualquer conduta, todo e qualquer documento, indício, será considerado numa eventual investigação. Né? Certo. Então, trabalhador, você que sofre assédio eleitoral, que tem dúvidas sobre isso, siga as nossas redes sociais e, eventualmente, realize esta denúncia tanto para o sindicato como para o Ministério Público do Trabalho, uma vez que, sim, haverá atuação, e é importantíssimo, uma vez que nós cada cidadão deve defender a democracia do nosso país. Cada cidadão tem a obrigação de realizar esta defesa da democracia brasileira. Lembrando que você, trabalhador, tem um papel fundamental em toda a nossa sociedade brasileira. Doutor Alberto, muito obrigado pela sua presença hoje, nesse tema tão sensível que ainda mais, né, nessa situação que tem do capital trabalho, que muitas vezes, infelizmente, o capital, o valor de dinheiro se sobrepõe muitas vezes ao poder econômico, no caso, se sobrepõe muitas vezes ao direito do trabalhador. Fundamental agradecer a sua presença e a atuação do Ministério Público do Trabalho com esse tema tão delicado e tão sensível que é a preservação da nossa democracia brasileira. Nilson, eu lhe agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse espaço, de participar desse podcast, para promover uma atuação nossa que é de extrema relevância. Né? Nós temos um compromisso de atuar efetivamente contra o assédio eleitoral, e toda e qualquer ferramenta que possa multiplicar essa nossa atuação é de grande relevância, né? Razão pela qual eu lhe agradeço muito, não só a você, mas também ao Instituto Edésio Passos por essa oportunidade de tratar de tema tão relevante, né, de tratar do assédio eleitoral e das suas complicações. Ok, obrigado, doutor, mais uma vez. Siga as nossas redes sociais da Vicência Advocacia e do Instituto Edésio Passos e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast com o seu colega de trabalho, uma vez que sim, ele pode estar sofrendo assédio eleitoral e deve tomar as providências necessárias. É obrigação de todo cidadão brasileiro defender a democracia. Um grande abraço e até o próximo podcast.